noite a todos, amigos, todos os presentes, principalmente ao Léo, né, que nos permitiu mais esse encontro. Então, nossos agradecimentos. Léo, a Amigos é um grupo de amigos, né, como o próprio nome sugere, amigos, encontros de cultura, e que nós tentamos mostrar resiliência em relação à questão da pandemia, ou seja, nós nos encontrávamos antes, pessoalmente, uma vez por semana. Agora, nós estamos nos encontrando 2 vezes por semana, virtualmente. Mas isso é para que se possa, obviamente, estabelecer, continuar, né, manter o nosso relacionamento e sempre, obviamente, isso nos permite, nos encontros, a discutir vários assuntos. Nós não temos nenhum tema principal. Nós somos um grupo, por exemplo, que só discute política. A gente também discute política, mas a gente também quer discutir cultura. A gente também quer passar informações que cada um de nós detém, enfim. Essa é a razão do Amigos. Coisa muito simples, muito singela, mas extremamente importante para todos nós. E sempre convidamos, enfim, de uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, convidamos uma pessoa para conversar conosco. Então, Léo, não é uma palestra, é uma conversa, um bate-papo, uma interação, onde se pode trocar informações, ideias, enfim, e também conhecer um pouco mais do nosso palestrante. Bom, o título hoje dessa conversa é As Mudanças que a Pandemia nos Impõe, mais de um ano sem encontrar pessoalmente os amigos. E o palestrante é o Léo Jolovich. Acredito que muitos já conheçam o Léo. Ele é um advogado e escritor de renome, autor do livro O Sapato do Pirata, isso é de 95, Descendo da Nuvem, em 2015, e o livro mais atual é o Na Nuvem, onde tem uma inovação bastante importante que você pode acessar pelas redes sociais e ouvir músicas que têm alguma coisa a dizer com cada um dos contos, das histórias que estão ali apostas. Mas, enfim, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se não me engano, isso foi em 72, sócio fundador e consultor do escritório Brossard e Jolovich Advogados Associados, recebeu a comenda Oswaldo Vergara, da Ordem dos Advogados, diretor executivo da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, foi procurador-geral da Superintendência de Desenvolvimento também da região Sul, assessor do ministro da Justiça, delegado regional do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, assessor jurídico da Fundação Teatro São Pedro e assessor jurídico do Conselho Regional de Psicologia, entre outros. Enfim, isso é um currículo resumido, mas que já mostra o quão integrado é o Léo na sociedade rio-grandense, rio-grandina. Enfim, só vou pedir que as pessoas que estão aqui presentes desligarem os seus microfones enquanto se conversa, mas, enfim, sempre que quiser fazer uma manifestação, use um dos 2 recursos, ou a mão levantada, que está ali no rodapé da nossa página do Google Meet, ou então através do nosso chat. Mas, enfim, hoje, como nós vamos buscar uma integração maior, basta que sinalize também aqui na tela, que a gente passa a palavra, ok? Bom, Léo, está contigo a bola aí, por favor. Vamos começar a nossa conversa. Tá muito bom. Muito obrigado pela saudação, obrigado pelo convite. Quero dar boa noite a todos que estão
participando hoje, e externar para vocês que, quando eu recebi o convite, eu não tinha conhecimento da existência desse grupo tão interessante que eu vim a conhecer a partir do convite que, de forma tão generosa, o Paulo Harris me transmitiu, e com aquele seu jeito assim, meio formal, eu fiquei mais preocupado que nós estaríamos numa conferência, um negócio assim, meio solene. Mas, à medida que eu fui falando com ele, fui vendo, eu, em primeiro lugar, me impressionei com a qualidade dos palestrantes que me antecederam, pelo nome, pela importância, pela projeção, pelo conhecimento, e muitas pessoas, assim, especialistas também. E eu estou aqui mais como um generalista, até como o tema que nós vamos tratar hoje, que eu acho que é mais uma conversa entre amigos, como eu estou me sentindo acolhido assim por vocês, para trocar as nossas experiências por isso aí, não que eu tenha determinada formação que me habilite a emitir conceitos ou passar normas. É as minhas sensações e percepções, talvez como tanto quanto um de vocês, para a gente refletir que o nosso tema, quer dizer, como vai ser um ano sem os amigos, nós vamos falar da vida, porque nós vamos vendo como está sendo a vida hoje, como vai ser depois, e é uma pergunta que, infelizmente, nós não temos respostas, nós temos algumas indagações, um pouco mais de avanço e certeza, e essas mudanças todas que causaram. E em circunstâncias normais, eu estaria sentado, um garçom servindo uma água mineral, daqui a pouco íamos almoçar no restaurante, ia ter o abraço de cada um, eu ia estar observando, vocês iam estar vendo. Tudo mudou, hoje passa a ser um encontro virtual, e esse virtualismo ele é uma forma, uma solução, mas não é nada que substitua aquele calor humano, aquele contato pessoal. Eu digo até na atividade, por exemplo, de advogado, quando eu sempre gostava, num julgamento, antes do julgamento, levar um memorial para entregar num gabinete. Isso não tem hoje virtual, ficou numa frieza que não é realmente a mesma coisa. E não bastasse isso, a incerteza que nós estamos vivendo em razão da pandemia gerou uma insegurança em todo mundo. E os meios que nós temos hoje, que a gente tanto se vale, que são as redes sociais, elas tiveram um duplo peso, eu até diria, que é o seguinte... Vou fazer um corte que às vezes não me perdoe a ausência de linearidade aí. Falaram do meu livro, esse livro na nuvem. O livro na nuvem, o que eu fazia? Eu gosto de escrever, então eu fazia os meus textos e eu mandava, por uma lista de e-mails que eu tinha, o texto para os amigos para lerem. Eu também, é uma forma de interagir com os amigos. E uma ocasião, eu me lembro que eu escrevi um texto, o título era Noite em Varsóvia. E é uma história de um casal que chega numa viagem, dá uma passeada na rua, e aí entra de volta no hotel, naquele frio, e está um pianista ali, eles tomam um golinho de vodka, e o pianista ataca tocando a polonese de Chopin, com aquele seu caráter, assim, uma música retumbante, a força da música. E eu estava comentando com uma pessoa disso, e eu notei que era uma pessoa que não conhecia música, ou não associou o nome. Aí eu estava no computador e disse, deixa eu ver aqui. Eu olhei para a polonese, Chopin, toquei, li o texto com a música junto. É ali que nasceu a ideia do texto com a música. E, a partir daí, eu desenvolvi uma série de outras coisas. E eu consegui, por força de colocar o livro, hoje 75 mil leitores, que é um número que não é pequeno, porque ninguém mais lê.
Você fala, eu costumo brincar que o Porto Alegre se orgulha muito da Feira do Livro, com justo motivo, só que cada vez tem menos livrarias. Olha quando alguém fala que vai lançar um livro, assim, e onde é que, maravilha, onde é que vai encontrar? Nas melhores casas do ramo. Quando ele diz isso é porque não tem a mínima noção onde é que vai ter. Se ele dissesse é na livraria X, livraria Y. E livraria não é mais um bom negócio. Quando surgiram aquelas bonitonas, tipo Cultura, Saraiva, não, agora é o Renascer. Está tudo em recuperação judicial, o negócio não... É difícil porque cada vez se lê menos e muito se lê hoje no Kindle, que é um recurso. Quando teve aqui o escritor cubano, aí, o Padura, aquele do Homem que Amava os Cachorros, aquele livro maravilhoso, eu fui lá, eu levei o meu Kindle, eu comprei uma caneta para ele autografar. Eu tenho um Kindle pelo Madura, fazer o quê, né? Mas o que eu estava dizendo das redes sociais é que eu ganhei um presente que é um prefácio maravilhoso do meu livro, quando eu resolvi fazê-lo impresso, que muita gente pedia, que é daí o nome Descendo da Nuvem, explica por isso. Todo mundo achava que era de espiritismo. Aí o Sérgio Gonzaga, que eu não conhecia, se dispôs a fazer o prefácio, mas ele exigiu que eu imprimisse tudo para mandar para ele, que ele não gosta de ler no computador, levei. E ele fez um prefácio maravilhoso. E aí uma coisa interessante, ele diz assim, todos os cronistas, e ele foi generosíssimo em relação a mim, ele citava Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, e por aí vai, todos os grandes cronistas, eles são conhecidos porque eles escrevem nos meios de comunicação, fosse numa revista, o Cruzeiro, Manchete, os jornais do Rio, de São Paulo, daqui. Então, pela a mídia impressa, o cronista se tornava conhecido e daí ele podia projetar o seu nome e a sua obra vinha a ser conhecida. Fora daí é muito difícil, porque a crônica é um tipo de texto diferente. E eu consegui, através do enviar pela internet, pelo e-mail, que o pessoal me conhecesse, eu ganhei muito mais gente conhecida e eu consegui fazer com que o livro fosse impresso, tivesse sucesso, tivesse venda. Usei meios de conseguir vendê-lo para não ficar refém das livrarias, porque outra coisa, livraria nenhuma paga e editora também não. Isso aí é um negócio assim. Então, eu estou dizendo do quê? Da importância de uma forma alternativa à mídia convencional. E aí, nesse cotejo que se fala da mídia e das redes sociais, eu acho que está o início de uma questão muito interessante que a gente pode avaliar, que eu diria o seguinte, eu gosto de futebol, eu me lembro que eu era pequeno, então eu acompanhava aqueles jogos quando o Inter ganhava do Botafogo de noite, lá no Maracanã, eu esperava segunda-feira o meu pai chegar com a Folha da Tarde no portão para eu ver as radiofotos que tinha que botar um crachá para saber quem era, porque era meio escuro, assim. Hoje a gente vê tudo em tempo real, com detalhe, com a visão. Só faltou a ecografia do jogador da Dinamarca, de tanto detalhe que a gente consegue ter em mãos. Então, as redes sociais acabaram com a mídia. A gente lia o jornal para se informar. Eu vou pegar a notícia. Hoje diz assim, aconteceu determinada coisa, primeira coisa que tu vai na internet, tu olha, tu já está sabendo, vem na hora, vem... Já está quase como uma reminiscência tu lembrares que, para tomar conhecimento das coisas, não se usa mais a mídia. Então, o jornal tem que se reinventar. E ele está se reinventando para baixo, ele está se tornando cada vez... Eles vão, por necessidade empresarial, economizando, trazendo pessoas de menor experiência e faz uma regrinha que o jornalista pega, publica, e a manchete sai, tem que ter uma frase. E aí, então, as redes sociais ganharam espaço. E com as redes sociais ganhando espaço, a coisa provocou uma revolução em tudo. O primeiro sintoma das redes sociais que eu percebi nem foi por mim, foi a minha mulher. Ela estava viajando de trem na Itália
e foi quando teve aquele negócio em Gênova, que todo mundo se vestia de preto, e ela olhava que era o encontro do G9 que teve, o 12, é um encontro dos líderes mundiais que ia acontecer na cidade de Gênova, que mataram um rapaz lá. Bom, ela via nos trens pessoal jovem vestido de preto, porque tinha algo posto na internet. Se você é contra o que está acontecendo no mundo, vista-se de preto e vá para Gênova. Aquilo preteou, porque aí é um movimento de massa. Tu não precisa ter muito conceito. Não é pelos 20 centavos. Então serve tudo que entrar aí. Quer dizer, tu movimenta com um slogan, com alguma coisa, e as redes sociais, então, elas passaram a ter uma importância, e aí, de certo modo, se entende por que aconteceu. Esse grupo aqui é um grupo de pessoas que têm afinidades. Pô, se viesse um sujeito que interrompesse todo palestrante, que saísse xingando, que viesse com coisas estapafúrdias, vocês não iam sentir bem, ele também não. Então, naturalmente, ele ia encontrar a sua turma. Então, o que as redes sociais desenvolveram? Ela criou, usando uma expressão gaúcha, cada um tem a sua querência com as pessoas com quem tem mais afinidade. Então, começa a se desenvolver um maniqueísmo em todas as coisas, com frases menores, e que a gente vai vendo naturalmente o que a gente não faz pela vontade, o próprio programa das redes sociais, com os algoritmos, ele vai juntando quem tem mais afinidade contigo e não o teu oposto. Então, tu começa a falar muito mais. Quando eu digo tu, eu estou falando todo mundo, né? As pessoas falam muito entre os seus. Tu não começa a ter a opinião do terceiro, não. Eu quero ouvir o que o cara conta. Não, tu é bolsonarista, ou tu é negacionista, ou tu é petista, ou tu... É só opostos e radicalismo. O que a gente vê nas eleições, o que a gente vê... Isso tudo é um fenômeno similar. Nós precisamos de uma terceira via. Quem não precisa do bom senso, da razão, sem radicalismo? Isso é um sonho dourado de todo mundo. Mas ninguém consegue, porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aquela história. Se eu tiver 30% que é fanático por mim, eu já estou com um capital que eu já posso ir, daqui a pouco eu vou catapultado para um segundo turno, aí eu quero o inimigo mais oposto do que eu, que ele não vai votar em mim, ele vai votar contra o outro. Então, até a democracia, tudo vai andando nessa linha que as coisas se separam. Então, a falta de uma imprensa, que o sujeito fosse ler uma opinião, formar, ele já vai vendo, no seu grupo, é um amigo que já saiu postando com um temperinho, diz, eu peguei e mandei em frente. Quem é que tu está seguindo no Twitter? Alguém que tu tem. Eu vou seguir eu sou colorado, vou seguir o Renato Portaluppi? Eu quero, nem o Ramírez, mas eu quero seguir alguém que eu tenha uma afinidade, alguém que eu tenha, o meu tempo eu quero gastar com coisas que me façam bem, a não ser que sejam assim, uma pessoa que eu respeite, divirja, até eu posso, mas isso tu vai encontrar em gente que já tem quilometragem de vida. O jovem, ele faz isso e ainda usando uma linguagem toda simplificada, e tudo é feito no telefone celular. Então, nós estamos vivendo um mundo tão diferente e que ele está, por contingência do assunto da pandemia, que a gente cada vez vivendo mais separado e vendo o que está acontecendo aí. Uma situação como essa, quando surgiu a Covid, isso foi lá, eu acho que essa conversa foi em janeiro de 2020. Eu tenho um médico que é um amigo que, quando estava aqui, eu cheguei a ser paciente dele, ele está nos Estados Unidos há mais de 3 anos, até o Paulo Reis se interessou e vê se eventualmente trazer aí, se alguém de vocês conhece, que chama-se Carlos von Millen.
ele é gaúcho, é uma sumidade em doenças autoimunes. E ele clínica dos Estados Unidos, mas ele é um pesquisador e, para mim, ele é uma referência. Quando surgiu esse assunto, ainda lá na província de Wuhan, na China, eu disse, pô, eu mandei uma mensagem para ele, o Carlinhos, me explica isso aí. Esse negócio é sério assim? E ele me disse o seguinte, janeiro, fevereiro de 2020, ele disse, olha, é sério, ele não usou a palavra pandemia, ele disse, vai ser uma epidemia mundial. E aí, ele disse, aí para epidemia só existe um remédio. E qual é? Vacina. Só que vacina ainda não existe e ela exige 2 requisitos. Ela tem que ser segura e eficaz. Ora, como é que tu vais verificar a eficácia de uma vacina se ela vai te imunizar por 1 ano? Tu vai ter que esperar 365 dias. Então, tu não tem como abreviar o tempo para chegar a isso. E ele chegou e me disse, não vamos conseguir isso em menos de 1 ano. Esse é o cenário. Como eu confio muito nele, ele passou a ser minha fonte. E como ele escreve outras coisas, eu só aceitava os representantes da segunda epidemia. Segunda epidemia é uma brincadeira que eu faço, é epidemia de cientistas de ocasião, é o virologista famoso, o virologista. Aí surgiu para quem quiser, é os 15 minutos de fama de todo mundo que está disponível a falar para dizer uma opinião. Eu digo, esse cara é bom, esse cara não é bom, esse já fez um estudo, esse gosta de falar muito. Eu sabia por ele como é. E como os veículos também viveram um declínio de qualidade, vocês muitos trabalharam em áreas de conhecimento, de interesse da sociedade, e algumas vezes foram fontes. O sujeito vou ligar para ouvir. Um é a fonte quando é genuína, e outro é a fonte que é o cara disponível. O cara está sempre disponível e passava o celular, o jornalista, quero falar sobre isso. É que nem o Léo aqui, estou falando de atracação de navio a dor de barriga, tudo vale. Então, o que a imprensa fez é surgir, isso que ele mesmo disse, eu participei de uma live que ele fez, que ele organiza, de pessoas, aquele momento Andy Warhol, que o sujeito quer a notoriedade, então surge, daqui a pouco tira uma, se ela é bonita, se a outra é feia, se o sujeito já fez aquilo. Então, tem o famoso virologista, se ele te serve, tudo bem, o outro. A fraude do infectologista, se ele não te serve, tudo é assim, é uma cultura grenal que se instaurou nesses ambientes, num tema da importância que tem a história como essa da pandemia. Quer dizer, então, qualquer sujeito dá um palpite, o outro vem, e é uma guerra de informações e os espíritos mais do que armados. Então, o bom senso, a razão, isso aí é uma coisa que faz falta. Por isso eu quero assim, me congratular com vocês, porque eu imagino que não só quando há um palestrante, mas manter um grupo de pessoas de cabeça boa, com experiência da vida, que possam trocar opiniões de espírito desarmado, sem tentar impor ao outro e fazer, isso aí é um privilégio. Eu entendo que eu me sinto hoje, de certo modo, privilegiado em poder estar aqui conversando com vocês. Eu acho que quem consegue, não existe remédio para a Covid, mas para manter as nossas cabeças boas nesse período tão difícil, com tanta distância, é poder fazer isso. Então, o meu livro, por exemplo, eu periodicamente publicava os meus livros, os meus títulos, usando, no caso, o Facebook. Eu ia tocando e fazendo. Até o Facebook começou a ficar um ambiente tão assim guerreado que eu até fui me informar, e o próprio Carlos me contou que o filho, o genro dele, na Irlanda, eu achava que não tinha censura humana. Eu achava que
tudo era algoritmo que, pelo volume de informação que circula, que pudesse ver. Tanto que é uma das coisas mais difíceis, é onde são os ambientes que as pessoas olham alguma coisa que grosseiramente não pode ir. E diz que é uma coisa que mata a pessoa por abuso sexual, violência gratuita, racismo, nas coisas assim mais cruéis que eles têm que ir cortando para ver. Diz que as pessoas conseguem trabalhar no máximo 3 meses, tem que tirar férias, a pessoa começa a se deprimir. É o lado dark da natureza humana que está intenso nisso aí, entende? E toda essa contenção, repara, o Paulo Regis estava comentando antes de nós começarmos que o sujeito que sai de uma UTI, que faz aquele tipo de corredor polonês, voltei, ganhei. Bom, mas isso aí ainda não sabe como é que vai ser os efeitos e tudo mais. Mas é que é tal a contenção que qualquer coisa que se diz assim, olha, diminui um pouco, já dá uma aglomeração enorme, as pessoas estão represadas. E é difícil manter a razão nisso, e o sujeito faz raciocínio de conveniência. E a coisa mais cruel, né? A contabilidade que se faz, a métrica adotada para isso tudo, é morte humana, né? O sujeito vai contar, morreu tanto, aquele país está melhor porque morreu menos. Nós estamos vivendo uma competição de óbito, que é uma coisa cruel, né? Mas é isso que é o ambiente em que nós estamos vivendo. Então, eu acho que 1 ano sem ver os amigos, puxa, vamos soltar isso, vamos comemorar que tem a possibilidade de existir um ambiente onde você se encontra, mas nenhum de nós tem a resposta de quando é que vai ser o encontro que possa se abraçar. Até lembrei um episódio aqui que me impressionou muito quando eu vi contando, de uma pessoa contando que estava na Alemanha quando abriu ali a possibilidade das pessoas passarem do lado para o outro do fim do muro. Então, ele contando, chocado, que irmãos que não se viam há 20 anos se encontravam, aí um dava a mão para o outro e fazia assim, ó. Eles não têm o abraço, é o cumprimento, apertando a mão e sacudindo. Puxa, que falta que faz o abraço da nossa cultura, né? Eu quero encontrar um amigo, dar um abraço, sorrir, ver aquela coisa. Hoje, tudo isso é um soquinho, é uma cotovelada, tá muito difícil isso aí. Então, eu quero dividir isso com vocês e fazer esse traço da história das redes sociais, que, no caso, foi positiva para poder difundir a história do livro, mas que ela faz hoje uma concorrência com a imprensa que é muito, muito difícil, né? Porque a instantaneidade da informação que nós captamos aqui, ela acaba se sobrepondo. Vem uma frase, o outro repete, e nada é sem interesse. Hoje nós estamos num mundo, todo mundo armado. Puxa, eu vou falar num grupo, mas esse pessoal é lulista ou bolsonaristas? Não, é colorado e gremista, não sei, mas aí que nós estamos vivendo um mundo tão de rótulos e tão difícil que é um desafio a todos nós nisso aí. Deixa eu tomar um gole d'água aí e se alguém quiser perguntar alguma coisa, não ficar falando sozinho. Tá bem, Léo. Eu tinha comentado um pouquinho antes de nós iniciarmos, né? E, enfim, muito estimulado pelo Paulo Regis, eu fui lá acessar na nuvem. E, como eu disse, não li todos os contos, mas alguns títulos me chamaram a atenção. E um deles que me chamou muita atenção era assim, os melhores dias, os melhores tempos da minha vida. Não me recordo exatamente o título. E tu falando agora, eu tomei a liberdade de fazer um paralelo com o passado, onde nós também convivemos com períodos, né, de uma extrema bipolaridade. E tu conta isso no teu conto, entendeu? Que tu fosse presidente do
Centro Acadêmico André Rocha, em 1972. Né? Então, nós vivíamos uma época da plena ditadura militar. Né? E a época só tinha dois lados da universidade. Né? E tu relatas bem isso. Né? Tu tinha, de um lado, a oposição, que obviamente, no meio estudantil, era capitaneada pelos partidos de esquerda, né? E do outro lado, partidos de direita, né? ou movimentos estudantis de direita que eram apoiados pela Arena. Né? E a gente não podia nem se encontrar. Não sei se a época era realmente de muita briga, né? Porque no lado da direita tinha o CCC, que era o Bando de Caça aos Comunistas. Do lado da esquerda, né, tinha os movimentos revolucionários. Entendeu? Então, era mais ou menos uma situação como essa, obviamente com as suas diferenças. E ali tu relatastes um pouco da experiência. Eu quero dizer que em 72 eu estava preso. Né? E tu relata a tua experiência. Eu conheci, quando vocês assumiram o centro acadêmico, eu tive notícias, né? Porque eu estava, obviamente, encarcerado, mas tive notícias. Tem um grupo lá alternativo. Ou seja, lá tu conseguisse fazer isso, né? Criar uma terceira via. Entendeu? Não era bem uma terceira via, mas era uma contestação a essa, creio eu que seria uma contestação a essa bipolarização. Né? O que nós estamos procurando hoje é um pouco isso. Né? Não um topogã de sexo, obviamente, né? Mas talvez a gente tenha, entendeu, uma arena menos belicosa na nossa política. Né? Mas estou dizendo o seguinte, né, Presta? Tu está comentando numa característica, num ambiente em que existia ainda a ditadura. Sim. Então, a democracia é uma coisa fantástica. Ela, ao menos, e ela nos cria uma situação, ali tu tinha, digamos assim, um inimigo comum, que um batia do jeito, outro defendia, e era um ambiente dentro da universidade e que eu fui numa linha mais jocosa, mais irreverente, e eu tirava aquilo que era assim, as pessoas se levavam muito a sério, quer dizer, então tinha espaço para humor. Tu pegava assim, eu vou dar um exemplo para vocês, o Pasquim, eu era o maior fã do Pasquim. O que matou o Pasquim? A democracia. Quando tu tá... aí ele passou, de repente, o Jaguar foi apoiar o Brizola no Rio, o outro foi... Aí eles começaram a ser cooptados e perdeu a graça, porque é aquela história que... vamos pegar assim, tu pega um cronista famoso, o sujeito, ele começa a ter lado, aí ele... É o que eu disse numa crônica essa da Gisele Bündchen, que são os devotos do Santo Antônio da patrulha ideológica. Quer dizer, todo mundo está cuidando. Se o sujeito vai dizer uma coisa, se ele está em consonância, ele faz uma crônica falando dos passarinhos, e assim, mas vai vir um coturno que vai esmagar o ovo. Ele tem que botar um contrabando para agradar aquele grupo que ele está. Isso eu acho que está comprometendo a qualidade da nossa vida. Quer dizer, tu pegares uma pessoa que não pode nunca perder o humor, de enxergar as coisas com mais naturalidade, tu tratares com os outros de forma mais tranquila. E acho que uma coisa que, por exemplo, é muito injustiçada é o político. Vocês já trabalharam em órgão público, sabem disso. O ambiente do parlamento, por exemplo, ele sempre vai ser em que os opostos eles são adversários, mas não são inimigos. Isso aí é uma escola. Embora o nível tenha caído muito, muita coisa de ruim aconteceu, mas as pessoas se veem como inimigos. É eles e nós e eles. Isso de todo lado, não estou fazendo juízo bem de mundo, entende? Mas acredito que isso tem nos trazido um
um tipo de prejuízo à nossa qualidade de vida muito grande. Quer dizer, nós temos que pensar, tu vai um filho para o colégio, como é que tu vai orientar os riscos que hoje existem, tem de toda ordem. E eu acho que num ambiente de faculdade se permitia uma coisa daquela. Hoje eu não consigo ver isso. Só para dizer, eu participo de redes sociais, eu não discuto política em hipótese alguma, e nem futebol. Eu brinco, às vezes, com o meu próprio time e tal, mas o sujeito que começa a se agredir, fazer... terminou, não deu. E eu tenho lá vários amigos, que é o que eu faço. O sujeito quer colocar alguma coisa, ele vai morrer sozinho, ninguém vai dar importância para aquilo. Então, me parece que a gente está vivendo num ambiente que essas preferências ou esse maniqueísmo, ele carrega consigo a desinformação, porque tu vais querer ouvir assim, tu tem no campo, qualquer área de vocês, no campo científico, no campo técnico, sempre vai ter uma opinião de um lado, uma opinião do outro, mas todo mundo vai privilegiar aquele com quem ele está alinhado. Então, ele não quer saber, ele quer a comprovação do que ele já pensou antes. Ele não está disposto, ele não tem abertura mental de buscar uma opinião diferente ou pensar diferente daquilo. E para piorar esse ambiente, nós estamos assim. O presidente que está aí, ninguém sabia, tinha o direito de achar que ele ia ser diferente do que ele é. A coerência, isso ele tem, de ser um sujeito grosso, desqualificado, baixa instrução, não tem ninguém no grupo dele, é ele sozinho, não respeita ninguém, e ainda de dizer as coisas que disse. Ele pegou e disse, com todas as letras, para a Rede Globo: eu vou acabar contigo. Ora, a Rede Globo é uma empresa. O sujeito disse assim, esse elemento aí quer acabar comigo, então eu vou acabar com ele. Foi declarada uma guerra oficial entre o presidente eleito da República e a principal rede de comunicação. O que nós temos isso? Prejuízo da informação. Assistir o Jornal Nacional é penoso, quer dizer, ele era um hábito, acredito, de quase todo mundo. Mas hoje tem uma carga de interesse empresarial, de sobrevivência, até vou dizer, de combate direto, e o outro alimentando isso. Então, nós que perdemos isso. E eu ainda tenho uma frase que eu usei esse tempo que eu achei que era interessante, assim: nós somos de uma geração que nunca viveu uma guerra. Nós temos relatos de familiares e tudo mais, de saber, acredito que não tem nenhum muito mais veterano que eu para dizer que foi do tempo da guerra. Muito bem. O que nós estamos assistindo hoje é a Terceira Guerra Mundial, em termos da dimensão do globo todo, do mundo inteiro envolvido nisso, e com efeitos de mortes, de segmentos enormes da população morrendo. E uma frase que eu me lembro que a minha mãe dizia assim: em tempo de guerra, mentira é como terra. Então, para satisfazer o interesse de A ou B, começam a circular versões, aí tem o fulano disso, tem fulano daquilo. Eu, nessa live com o von Miller, ele me perguntou, porque eu tinha viajado para a China em 2019. Então, quando ele falou comigo, fazia um ano que eu tinha ido à China. Fez perguntas, o que eu achava e tal da China, porque, afinal de contas, é de lá que veio o vírus aí que está nos assolando o mundo dessa maneira. Eu disse, olha, primeira coisa que a gente tem que ter cuidado, um sujeito quando faz uma viagem, eu fui uma viagem de turista, ou alguém que vai numa viagem oficial, tu fica poucos dias,
É curioso, o sujeito passa um fim de semana em Buenos Aires e volta pontificando, porque a cultura portenha, porque o argentino... é o sociólogo de fim de semana. Então, eu não vou me arvorar um sujeito que fez uma viagem turística a emitir qualquer conceito. Agora, algumas coisas que eu tive a oportunidade de ver, que são tão evidentes, eu não posso deixar de mencioná-las e nós todos juntos fazemos a reflexão. Primeira coisa, uma ditadura feroz. A gente está acostumado aqui com celular, todo mundo estamos aqui falando, tem gente que deve estar em casa, outros estão, né, nos acompanhando no telefone celular. Na China não tem redes sociais. Mas antes disso, um número. Eu sou horrível para número, mas eu gravei alguns. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É um número tão maluco que a gente tem dificuldade para pensar. Como é que tu vais fazer qualquer projeção, qualquer coisa? Eu digo assim, ó, que isso quebra a régua que a gente tem para qualquer coisa, porque esse número é impensável. Depois do bilhão, eles têm o dobro da nossa população. E aqui já é uma dificuldade. Tu imagina 1 bilhão e 400 e ter que alimentar esse povo todo, fazer o país funcionar e tudo mais. Então, não existe regime, não existe nada, existe aquela massa de gente apavorante. Então, como é que as coisas dos números da China numa ditadura feroz, para eu poder falar no telefone com o pessoal que estava comigo, a gente compra um aplicativo chamado VPN, que simula que a gente está em Washington, está em Los Angeles, está em Londres, ele simula e tu fala, mas tu não está lá. Entre eles não falam. Então, é uma coisa tão impressionante que quando alguém diz assim, não, porque quando começou o vírus lá em Wuhan, eles conseguiram controlar aqui. Olha, isso é o que eles estão dizendo. Não é um lugar onde exista a mais remota transparência, visibilidade ou informação. O que existe é total controle de qualquer tipo de informação e aí a gente aceita o que recebe. Quer dizer, quando se fala que vai a OMS lá, uma organização multilateral, é uma estatal chapa branca do mundo, assim, cheio de gente, alguns dos países menores que vão para lá, a Rússia não quer sair, e tem que manter boas relações com todo mundo. Aí o sujeito chinês diz, foi assim, eu disse, então foi, me engana que eu gosto, até que a coisa tomou um vulto que eles tiveram que, e hoje estão os americanos questionando, venderam uma versão que o negócio nasceu num morcego, foi para um bicho parecido com o tatu, e aí está todo mundo trancado em casa. Pode até ser, mas tem que dar sempre um pé atrás e olhar. Mas aí começa a faltar as isenções, todo mundo quer ver. E se estabelecem discussões malucas. Uma coisa interessante dos números da China, que eu cruzo com a história do fake news. Uma coisa que eu me impressionei, outra da China. Que tamanho tem a muralha da China? Puxa, mais de 14 mil quilômetros. 14 mil quilômetros, a gente aceita o número, mas aí eu comecei a fazer conta. Para um pouquinho, quanto é que tem daqui ao Rio, daqui à Bahia? 14 mil quilômetros é do Chuí ao Oiapoque, ida e volta, e sobra. Puxa, aí olha como nasce uma fake news. O sujeito diz assim, não, dizem que da Lua o astronauta consegue enxergar. Alguém de vocês já deve ter ouvido essa história. É o maior absurdo, porque ela tem 100 metros de largura, tu não enxerga coisa nenhuma, mas tu ouve. Uma fake news é assim, o negócio tem uma cara, o outro vai dizendo, daqui a pouco já o terceiro acrescenta alguma coisa. É muito fácil criar essas situações. Então, a outra coisa, para ter uma ideia da dimensão da China, eu li um livro maravilhoso antes de ir, que eu recomendo, Cisnes Selvagens, é um livro escrito por uma mulher que contou a sua vida, da sua mãe, da sua filha, numa época, é um romance, mas contando a história da China, é fantástico.
Pois bem, em 1958, quando o Brasil estava ganhando a Copa lá na Suécia, o Mao Tse-tung fez uma barbeiragem política. Ele inventou um negócio chamado Grande Salto à Frente. Com esse grande salto à frente, ele impôs uma dificuldade, uma falta de comida. Todo mundo tinha que pegar o que houvesse de metal para um projeto maluco de industrialização que deu errado, que morreram de fome. Em alguns livros, 40 milhões de pessoas, em outros, 70 milhões. Os números todos são enormes, mas vamos dar um número mais barato, que não seja nem 40, que seja 30 milhões. Olha aqui, ó, 1958. 30 milhões de seres humanos morreram de fome ali na China. Nenhum de nós aqui verteu uma lágrima por isso. E alguns podem ter se sensibilizado quando viram atropelado o cachorro do vizinho. Porque o que está longe não é que a gente não tenha sensibilidade, mas o que está longe a gente não percebe. Dizem que é do Stalin a frase: uma morte é um problema, 30 milhões de mortes é uma estatística. Então, tu lida com esse negócio, fica muito distante e não sabe o que acontece. Então, todas as origens da história do vírus, a gente tem que ter uma determinada cautela, examinar e ver isso tudo. Da mesma forma que quando se fala tanto no negócio das vacinas e os laboratórios, o laboratório não é entidade de benemerência, são empresas com acionistas, são na bolsa e quer dinheiro. Então, dizer assim, e aí tu mistura com soberania, o laboratório do país tal vendendo outro. Isso aí tem que tirar as crianças da sala na hora que vai falar desse assunto. Isso aí é pornografia mercantil. É da vida. Então, nós temos que olhar as coisas com a devida cautela e com serenidade. Mas essas palavras são as coisas mais difíceis nos tempos atuais, entende? Então, acho que pelas redes sociais vai mudar tudo. Os nossos contatos, tu faz uma consulta médica por rede social, tu faz tanta coisa. Agora, mudou, nós não sabemos como vai ser, as crianças ficaram um ano em casa, estão retomando o convívio. É tudo muito diferente. Nós ainda estamos no meio de uma... de toda a confusão, ainda vai levar um tempo para essa coisa voltar, sabe? Sem dúvida, Léo. Não quero ficar monopolizando aí. Mas não vai voltar como era antes, né? Vai ter muitas mudanças, né? Principalmente na relação do trabalho, né? Isso... Até vi uma matéria hoje que a Rabushi, né, que é uma loja bastante conhecida aqui, ela está fazendo uma loja virtual, né, onde você se autoatende, né? Ela é aberta, você vai lá, enfim, escolhe, te entregam depois em casa, né? Você faz todo o sistema de compra, tudo é virtual na própria loja e depois elas te fazem a entrega em casa, né? Faz uma espécie aí de um delivery, né? Bom, Mauro, tu estava querendo falar, o Paulo Regis, o Mauro saiu. Paulo Regis. Léo, vamos a uma questão aqui visual, né? Nós estamos te enxergando aí e no fundo tu tens um vidro com uma coleção, se não me falha a memória, uma coleção de rótulos de cigarro. É isso? Eu nunca fumei, mas eu tinha uma coleção expressiva. Tu gostas de... vazia, eu nunca botei fora, então guardei. E aí, quando eu fiz o apartamento, eu fiz algumas portas usando que é bem colorido, deu um efeito aqui, assim. Os maços. Não, nunca fumaste? Nunca fumei, mas a coleção é um negócio interessante. Como as pessoas sabiam que eu fumava, eu sei praticamente de cabeça quase todas as carteiras de quem é que eu ganhei. O sujeito viajava, via, encontrava uma, trazia, me dava. Então, tudo são interações que a gente faz, né? E quando eu encerrei, tem uma crônica que está no
no meu livro, que eu dei o nome de Uma Decisão Inteligente. Quando começaram a ser publicadas aquelas imagens mostrando a doença e tudo mais nas carteiras de cigarro, aí ficou uma coisa desagradável de ver, eu parei. Agora, tu falasse no cigarro, Paulo Regis, eu tive, essa semana eu fiz o check-up, uma visita para o médico, eu cheio de orgulho, dizendo para ele, eu nunca fumei. E agora nós somos de uma geração que todo mundo fumava. E como se fumava, a questão da informação. E hoje eu duvido que alguém, até os remanescentes que ainda possam fumar, eles têm plena consciência do mal que aquilo faz. Quer dizer, e era massas de fumantes, médicos, eu me lembro dos médicos, todos fumando, todo mundo fumava, era de bom tom, era lugar, as casas tinham um cinzeiro. Agora, os amigos do meu filho, ninguém fuma. Quer dizer, foi uma mudança de uma geração, mas isso é país, hein? Na China fumam muito. Eu me lembro que eu fui uma ocasião na Espanha, eu entrei num bar em que todos fumavam, não é quase todos, era todas as pessoas fumando ao mesmo tempo num ambiente fechado. Quanta coisa muda na nossa vida, né? Isso era um hábito total, comum. Mas deixa eu dizer uma divertida que me ocorreu agora, que falou estamos em casa e tal, como as coisas mudam até nos conceitos. Porque essa me aconteceu essa semana. Eu saí para caminhar com um conhecido e tal, que o sujeito está solteiro, mas está bem, está com saúde e tudo mais. E eu disse, e aí, nessa época e tal, de pandemia, disse, pois é, as interessadas, assim, vem. Aí eu falei com uma e me disse assim, vamos sair, combinei. Eu disse, eu estive no embarcadeiro lá, achei muito legal. Eu disse, pois é, não tive, eu peguei, o sujeito me contando, não quis mais conversa com ela. Eu falei com uma outra, disse, estou terminando de ver a série do comício, porque eu não tenho saído de casa. Eu estou cuidando mais da minha saúde. Mais caseiro vale mais do que tu andar pela rua. Mudaram os valores e os conceitos. Essa aconteceu numa casa, eu tinha que contar para vocês. Bem, Léo, o Mauro quer fazer uma intervenção aqui. Por favor, Mauro. Essa intervenção do Mauro eu não entendi. Diga, oi. Mauro. Fala, Mauro. Oi. Mauro. Microfone, Mauro. O microfone está baixo. Aumenta o volume. Não está conseguindo. Não, está baixo. Sim, vai entrar pelo celular. Alguém quer fazer uma outra? Vladimir, vai. Vladimir, tá bem. Vamos aproveitar, então. Léo, primeiro, meus parabéns. Excelente a sua participação. Quando ficamos sabendo que virias, Paulo Regis nos indicou, não é? Inclusive a tua participação na live do Von Millen e também sobre os livros. Eu dei uma olhada, né? E realmente deu para perceber a tua condição multifocal, né? Você tem uma capacidade, né, de misturar política, humor e crítica numa dose que é palatável por todos. Isso aqui é muito difícil. Te parabenizo por isso. Eu lembro ali de uma das crônicas, né, aquela sobre o gol. Como eu jogo futebol, né, eu consegui me sentir dentro daquela crônica. E nós temos, até para te narrar, talvez tu até conheça alguém, nós temos um grupo que fará 50 anos, agora em outubro, que nós temos uma sede e jogamos futebol. Desde o tempo de estudantes e tal, chama Brado Country Club.
que tem, por exemplo, advogado que já participou lá, o Francisco Ferraz, talvez tu conheça, que foi o reitor, né? Sim, o irmão dele foi meu colega de aula. Ah, sim. O Caloca. Sim. Então, esse grupo, né, a gente tem histórias até agora, e o Ferraz é um que gosta de escrever crônicas, né? E ele conta as histórias do vestiário. Então, quando eu consegui ler aquela tua, né, da vontade de fazer o gol de juiz, né? Quando viu a bola picando na área, chutar, eu achei fantástico. Então, mas isso aqui é apenas um dos aspectos, né? Mas na tua live com o Von Millen, né, tu iniciasse ali, eu me lembro que, falando que a tua referência, ele próprio, tu, inclusive aqui colocasse, né, do que se refere a essa grande epidemia que tu disseste que ele referiu no início. Não é? Então, e também nas tuas palavras aqui, tu colocasses que essa dicotomia e que todo mundo está querendo espaço, então dá para ver exatamente o que o Von Millen disse para ti e quem são os gurus do presidente, né? Osmar Terra, né? Que disse que ele, como tinha resolvido como ministro o problema do H1N1, que aquilo era uma gripezinha, né? Que não se sustentava mais de um mês. Só que essa política ela foi adotada e tem sido adotada pelo governo. Então, tu percebe a diferença do nosso país no tratar essa questão que é importantíssima, né? Mesmo que tu tenhas, que Von Millen tenha dito, né, a dificuldade para conseguir vacinas, o Brasil, mesmo tendo tido a oportunidade de ter vacinas antecipadamente, pela forma e assessoramento que o presidente tem e a forma dele agir, nós até agora ficamos a reboque, né? E um empurrando de um lado e o presidente empurrando de outro. Nós temos um ministro que, de certa forma, até está com um interesse grande em encaminhar uma resolução para essa questão de vacinas, mas, de outro lado, tem um presidente que fica incentivando, né, para que as pessoas realmente não se vacinem, que complicando com os governadores, né, porque esse fechamento de comércio está levando ao caos, etc. Então, eu gostaria, né, sem entrar no lado político, que talvez tenha que entrar, mas que tu nos desse, né, diante do teu conhecimento, né, uma abordagem, né, mesmo que periférica, sobre essa forma como o Brasil tem adotado para tratar uma questão tão importante como essa. Ok, Vladimir. Vamos ouvir o Mauro, depois tu responde as duas, Léo. Até para mostrar que aqui tem posição e contraposição. Mas o Mauro é contra sempre. Ô, Léo, eu não vou nem discutir o que o Vladimir disse, que eu discordo da metade, mas nós somos amigos, viu? Tá bom. Eu queria te perguntar, eu acho que esse não é o lugar para discutir isso agora, mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu vi uma entrevista tua, e onde tu falaste que o que te impressionou lá na China foi a falta de luta política, conhecimento político. Tu tratou com alguém que nem sabia quem era o governante, é o partido que manda e acabou, né? Então, assim, realmente, tu pegasse um ponto, Mauro, que foi uma coisa que me chocou barbaramente, porque a gente tem ideias a partir do que a gente pensa. Então, eu tive uma oportunidade de falar com uma pessoa e eu perguntei para ele, porque o sujeito disse assim, o regime lá é comunista, é capitalista. Esquece, eu já disse, com 1 bilhão e 400 milhões que tu tem que dar de comer, fazer, andar, morar, viver, é uma salada de fruta, aquilo tudo, só é uma ditadura. Mas a questão da ditadura, isso sim que foi importante. Eu peguei lá um sujeito que e perguntei, vem cá, quem é que decide isso? Ele disse, não, é o governo. Tá? Sim, mas quem é o governo? Não, as pessoas... Mas quem é que são as pessoas do governo? Não, quem é que indica? Eu disse, não, é o partido.
Tá, e tu não participa, não, ele tratava isso de uma forma muito distante, como uma coisa absolutamente natural, porque tu tens oportunidade de ver quando uma situação dessa, tu não estás falando por medo, tu vai sofrer uma perseguição, vai ter uma coisa, não. Aí que me deu, aconteceu uma percepção que eu tive um insight que eu não tinha dado conta disso. Eles nunca tiveram liberdade. Quando era no tempo, a Cidade Proibida, os imperadores, a China sempre viveu em regimes em que as pessoas desconhecem o conceito de liberdade. Isso é uma coisa tão grande que a gente nunca pensou. Quer dizer, como é que tu vais entender uma coisa que tu não sabe como é que é? Eles não têm literatura de fora, eles não leem, não sabem, não se interessam. Então, o conceito de liberdade inexiste para o chinês, porque é uma coisa enorme. Então, aquela disciplina, o fazer, sempre alguém vai mandar eles fazer, e isso é visto com absoluta... Isso não é questionado, isso, vamos dizer assim, é quase congênito, isso está dentro deles. Então, o sujeito vai fazer uma revolução porque ele quer liberdade. Esquece isso, não existe isso, ele não tem nem remotamente esse conceito. Tu acha que o chinês vai conseguir lidar, porque agora eles estão se expandindo, até parece que em Minas Gerais querem criar Minas ou Bahia, uma cidade chinesa, e à medida dessa interação com a democracia ocidental, isso não vai começar a ter algum problema lá dentro, tu acha ou não? É que nem eu perguntei para essa mesma pessoa, vem cá, se tu quiseres ir embora da China e ir para o Brasil, tu pode ir? Posso eu, todo mundo, quantos eu tiver daqui, não tem nenhuma restrição. E eu disse, o problema é que eles não vão nos querer lá. Porque se tu tem 1,4 bilhão, tu lotar 800 Maracanã não vai fazer nem cócega lá, não vai fazer diferença nenhuma. Tu pode mandar, mas ninguém quer eles. Então, o que tu está vendo, e eles vivem para negócio. E aí eu estou começando a falar um pouquinho, começando a arranhar, que eu vou falar o que o Vladimir me perguntou. Essa discussão das vacinas, porque o idiota do filho do Bolsonaro e mais o chanceler maluco xingaram a China. Se tu chegar para o chinês assim, me chama do que tu quiser, mas se tu me comprar, eu fico mais feliz ainda. O negócio deles é vender. Isso aí não faz cócegas lá, isso é só notícia aqui. Obviamente que tu manteres boas relações, isso é ganho para o mundo inteiro. Tu não ganha nada tendo relações que não são relações de cordialidade, que não são relações positivas. No mundo do negócio, o negócio do chinês é vender. Não sei se vocês viram, no jogo da Copa América tinha luminoso da Sinovac lá anunciando. Isso aí, o que nós temos que ver no negócio da vacina, que tem muita história. Vocês trabalharam no órgão público. O servidor público é a coisa mais difícil do mundo, porque o sujeito que não é servidor público pode fazer tudo que não é proibido. Tu está no serviço público, tu só pode fazer o que é permitido. Pode ser parecido, mas é bem diferente. Então, tu vai fazer uma compra, é a licitação, e como é que é aquilo, como é que é aquele outro, tudo é diferente. Então, o negócio do chinês é vender, vender, vender. Não sei se se deram conta, claro que sim. Nós temos duas instituições de primeiríssima qualidade, que é a Fiocruz e o Butantan. E as vendas, me parece que quando houve a compra, com com transferência de tecnologia, foi no tempo daquele ministro da cara triste, o Taixa, o breve, quer dizer, ali parece que deu num momento. Agora, da loucura do Bolsonaro, o Vladimir, é difícil falar,
Porque na hora que tu mistura política com óbito, que o teu placar é óbito, e tu tem do lado a história também da Globo, e tu tem esse mar de confusão por aí, eu vou te dizer, é uma coisa muito difícil. Aqui eu estou no meio de gente de boa cabeça. Eu li alguns livros na pandemia. Eu recomendo para vocês um que eu terminei agora, chamado A Organização. É um livro da jornalista aquela... vai vir. Ela era da revista Piauí. É sobre a história do Odebrecht. É a Malu Gaspar. Olha, vale a pena ler esse livro. Malu Gaspar. O livro tem 900 páginas, mas tu vai lendo na boa, porque tu vai... É o retrato da nossa história e contado com uma frieza. É a amoralidade levada ao grau superlativo e a gente entender muita coisa. E ninguém me perguntou, e aí entra um pouco, eu não vou deixar de te responder, Vladimir. Uma história assim, eu falei em 58, né? A seleção brasileira. Vocês lembram? Qualquer pessoa que a gente encontrava te dava a escalação da seleção brasileira. Hoje, eles não sabem, mas eles te dão a composição dos 11 ministros do Supremo. Isso aí, foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Tão ruim quanto a transmissão dos julgamentos ao vivo. Isso é uma coisa que só tem no Brasil e que só trouxe prejuízo à justiça. Então, tu vai entender como funciona. Todo mundo virou veranista de direito constitucional. Todo mundo opina. E isso não quer dizer que estão trazendo algum benefício para isso, porque tem duas coisas assim. Eu sou contra o foro privilegiado. Puxa, o cara lança essa frase. Eu sou um defensor do foro privilegiado, porque se tu não tem o foro privilegiado, vamos dizer que o presidente da República fosse Paulo Regis. O cara está lá trabalhando, aí um cara não tem o interesse, entra com uma ação lá no interior do Piauí e caçam ele. Tem que ser num tribunal maior. Tem uma lógica nisso aí de funcionar. Só que a história do foro privilegiado fez com que o Supremo, que é um tribunal feito para julgar a constitucionalidade das leis, tivesse que fazer processo comum. O processo do mensalão, esse aí, em função das pessoas terem o foro privilegiado, ele iguala um processo comum. E eles não têm estrutura sequer para processo, cartório, fazer igual. Tem cartório, mas não, eles não têm nem o traquejo, até porque o sujeito que é o ministro não era um juiz daqui. Da mesma coisa, assim, o melhor juiz, vamos pegar o João Armando aqui, o melhor juiz, o juiz do Supremo tem que ser um cara que fez concurso para juiz? Não necessariamente. O concurso para juiz te habilita a trabalhar naquelas coisas que não são necessariamente questões constitucionais. Constitucional é o que interessa lá em cima. E o critério tem que ser esse, vai ser indicado pela OAB. Pelo amor de Deus, eu acho que é a pior coisa. O que precisa é ser direito. A regra é boa, o problema é que ela está sendo mal executada. Então, tu pegar um sujeito que tem interesse político em ser ministro da Justiça, um diploma de médico, e usa isso com um microfone para panfletar uma situação e se diz conselheiro, é um desastre, mas vê bem, o próprio cientista da Rede Globo, o Drauzio Varela, dizia que era uma gripezinha. Quer dizer, ninguém conhece o assunto, mas a necessidade, e aí eu vou dizer uma coisa, Vladimir, das redes sociais. Eu frequento a rede social, aí tem um fenômeno novo. Quando fechou o Dado Pub, eu moro na quadra que eu moro, estou fazendo assim porque é ali na esquina. Eu me dou com todo mundo, eu estava passando de manhã para fazer uma caminhada, encontrei o dono ali, eu disse, e aí, Werner, como é que vai ser e tal? Ele disse, não, eu agora, que tu está começando com teleentrega, disse, não, deu, fechei, encerrei, cansei. Eles proibiram ele que podia botar saleiro em cima da mesa, fizeram um PPCI, quando as portas todas eram de vidro, e fecharam por 20 dias o restaurante. Tudo que tu imaginar de fiscalização e de dificuldade, ele passou, e a pandemia aí foi a parte cal que matou.
Eu peguei e escrevi um texto, um domingo triste, tal, papapá, botei a fotografia e botei no Facebook. E nunca tinha acontecido comigo. Viralizou. Eu tive 3.400 curtidas e compartilhamentos, sem falar no WhatsApp. O cara diz assim, olha, eu recebi de 3 grupos meus, diz que era de tua autoria, fosse tu que fizesse, eu recebia de amigos meus. A sensação que tu tem é tipo uma droga, sabe? Tu olha a tua página, tu começa a ver aqueles numerozinhos assim subindo, aquela coisa. Isso é o que alimenta os influencers, esses caras. Eles precisam ter a notícia. Não precisa ser verdade, precisa impactar e tu contagiar os outros. O cara pega e começa a fazer. Esse rapaz, coitado, foi lá fazer gracinha no Egito, um médico, o cara é formado em medicina, porque ele tinha uma necessidade que os seguidores dele vissem ele ser engraçado. Pô, e o cara perde a noção. As pessoas perdem a noção de tudo, porque quer ir. Então, um faz mais engraçado que o outro diz. Então, isso tudo é muito difícil. Eu acho que nas contingências nossas, realmente é uma lástima esse tipo de situação. A loucura do presidente, o interesse dele, o cara que só está pensando em ser reeleito. Então, eu não gosto de motociata, como também não gosto de negociata. Então, nenhuma das pontas está me agradando. Tá? Então, eu te digo o seguinte, eu também queria estar no meio, mas o que nós estamos vendo, por exemplo, e aí o mérito nosso, gaúcho, pô, vocês devem ter sido se vacinar que nem eu, que troço que funciona bem, pô. Troço espetáculo. Eu fui, tinha uma fila, disse, não vai demorar, papapá, eram 6 pessoas. É um abraço fazer, que eficiência, que qualidade, que coisa boa. Então, mas o sujeito parece que furou a fila, que não tinha. Azar, mais um que foi vacinado. Não dá para querer julgar por o cara que furou e dizer que o povo brasileiro, porque capota um caminhão e cai mercadoria, em vez de socorrer o motorista, vai pegar a carga, dizer que aquilo é o Brasil. Não, aquilo é um pedaço. O brasileiro está aqui, ó, eu estou falando com eles. São as pessoas boas, as pessoas que pensam direito. Então, eu acho que nós vamos ter nos governantes, vocês que já andaram por tudo, sabem como é isso, como é difícil ser do governo, depender de situações assim. Puxa, e lidar com os próprios colegas que estão ali todo o tempo para pegar o teu pé, o ambiente, como é a coisa. Olha, isso é a vida, né, gente? Exatamente, Léo, isso é a vida. Mas assim, a gente meio que está se encaminhando para o final, e o Antenor Ferrari quer também participar aqui, quer fazer uma pergunta, um questionamento, enfim, uma colocação. Por favor, Ferrari. Olha só, Léo, eu estava te ouvindo e tu falas muito bem sobre as coisas da vida e dessa nossa realidade que nós vivemos. Mas eu ia te perguntar algumas coisas sobre uma pessoa que tu conviveu muito com ela, não só pelas relações familiares, também pelas relações políticas, que é o ex-ministro, ex-senador Paulo Brossard. Eu me lembro que o Paulo Brossard tinha alguns gestos, especialmente quando fazia os programas dele de televisão, com aquele chapéu famoso dele, que falava tanto quanto ele, né? E isso chamava uma atenção muito grande no momento em que, digamos, se discutia política, né? E, digamos assim, que a população, ela, de uma forma ou de outra, se manifestava através do voto ou da aprovação ou reprovação, mas era um momento que a política ainda estava entranhada nas pessoas, né? Mas à medida que a democracia foi avançando, né, foi se criando alguns conceitos sobre a política e os políticos, não só por culpa de quem cria o conceito, mas também quem faz os conceitos e quem não se comporta adequadamente, que virou toda uma salada de fruta, né? E é muito difícil hoje separar, mesmo nas redes sociais, aquelas coisas que são verdadeiras, que são mentirosas, se elas têm conteúdo ou não têm, porque todo mundo quer ter razão e ninguém pensa na possibilidade de aprender. Isso me chamou a atenção quando tu falaste. A gente defende mais ideias do que deseja entender as ideias, né?
ou compartilhar as ideias. Mais do que ter ideia. Tem que vencer. Então tem que vencer. E normalmente, quando se faz isso sobre a política, existe uma massa imensa, né, da população que toda ela não quer entender. Ela não quer saber se a política coloca comida na mesa, dá emprego, faz o desenvolvimento, dá educação. Ela quer saber, ela quer apenas combater. E aí surgem, então, todas essas figuras caricatas na política, né? E eu me lembro assim, o que diria o Paulo Brossard, como ministro da Justiça, como senador, como ministro do Supremo, né? O que ele diria desse momento que nós estamos aí, com aquela forma que ele tinha de se expressar tão particular, né? Que em poucas palavras ele dizia tudo. Pois é, Ferrari, eu tive o privilégio de conviver com ele ao longo do tempo, como genro, como amigo, como sócio, inclusive, quando nós criamos o escritório e trabalhar em Brasília. E quando eu digo privilégio, porque sempre teve uma facilidade muito grande de falar com pessoas mais moças e com simplicidade, e no convívio era um ensinamento permanente. E nós, nesse ambiente assim de tanta crítica, quanto o final da tua pergunta, eu comentava com a minha esposa, a filha dele, eu disse, olha, tem horas que eu acho que bom que ele não teve que estar aqui para ver o que está vendo, coisas como essa. Tem algumas que realmente é melhor não ter conhecido. Mas ele tinha, assim, algumas expressões de uma pessoa que passou pelo legislativo, foi deputado estadual, foi deputado federal, senador, consultor-geral da República, ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal, e sempre foi advogado, sempre cuidou foi proprietário rural. Todas as coisas dele ele fazia, e sempre com simplicidade, tratava com ele sempre foi o homem da cordialidade, o sujeito mais desafeto e brincadeiras, ele sempre fazia. E isso mostra o que é da política. Eu vou contar algumas coisas assim da intimidade, tu vais gostar de ver. O grande adversário dele na política era o Nestor Yost, que era a Arena Eliade BNDB. Então, uma vez ele estava para pegar um avião, numa viagem internacional, chegou o Nestor Yost junto. E o Nestor tinha sido presidente do Banco do Brasil, tinha umas 2 pessoas ali ajudando ele, e o Brossard com umas caixas assim de chapéu que ele comprava em viagem. E aí ele chegou, o Nestor, Brossard, por que tu tá com essas caixas aí? Eu sei o que tu tá levando aí. Ele disse, olha, pelo formato não é tão difícil, eu sei que é o chapéu. Aí eu disse assim, tu vai me ajudar na resposta. Ele chegou e disse assim, esse chapéu não é para mim, eu estou levando para dar de presente para um amigo. Ele disse, quem é a única pessoa ainda no Rio Grande do Sul que usa chapéu? Era o chefe da Casa Civil, quem era ele, o Ferrari? Era o João Dentes. Dentes, exatamente, o João Dentes. Que era do partido do... Arena. Ele disse assim, tu é correligionário dele, tu é um homem do Banco do Brasil, tu viajasse pelo mundo. Alguma vez tu levasse um presente, um chapéu para o Dentes, que é meu opositor? Aí o Nestor bateu o nome deles. Nunca, foi por isso que tu me ganhasse a eleição. Isso aí mostra que pode existir cordialidade entre opostos. Exatamente. Em cima de outro momento. Então, o que ele sempre valorizou é a questão da política, porque nada é mais nobre do que a política. E eu vou dar um exemplo para vocês de alguém mais contemporâneo nosso, que alguns de vocês talvez possam ter conhecido e convivido. Sobre a política, ele também achava que a pior coisa que a ditadura fez foi criar 2 partidos, que foi Arena e MDB, e aí tirou a identidade de tudo. Ele que sempre tinha sido homem do Partido Libertador, que tinha as ideias próprias, Assis Brasil, Raul Pilo, isso foi tudo jogado, todos os partidos misturados. Eu vou falar de um sujeito que era um grande amigo meu, estou falando aqui, tem uma foto dele ali, meu colega de aula em toda a faculdade, um aluno que tirou 10 em todas as notas, e era um sujeito, um gênio da minha turma. E eu cheguei e disse, o doutor Paulo foi para Brasília, tu não quer ir lá trabalhar com ele? Eu disse, pô, vou largar tudo, vou fazer. José Fernando Cirneli Meichenberg, meu amigo. Eu não tenho nada com política, disse, mas eu sei que tu adora o doutor Paulo, ele é louco por ti.
vamos para lá e tudo. Ele falou com a família, topou essa conversa no 31 de dezembro. Ele nunca mais conseguiu largar o negócio da política. E se tornou um sujeito fantástico, não sei se chegasse a ser secretário contemporâneo com ele. Ele tinha uma capacidade prodigiosa, ele faleceu prematuramente. Mas isso mostra o que é a questão da política. Ele fazia coisas assim, a simplicidade dele, o trabalho, a paixão, trabalhar sem nenhum interesse. Hoje, eu acho que tem muita coisa que estragou a política e que torna mais difícil. Uma delas que o pessoal fala é a história da vereança paga, né? Porque antigamente o vereador era o sujeito que se destacava no município, era médico, era professor, era delegado, ele exercia um cargo, ele morava ali, era um líder sindical, ele acabava se tornando o vereador, do vereador prefeito ia para a Assembleia o político profissional. Aí, com a vereança paga, ele não ganhava para aquilo. Com a vereança paga, o cabo eleitoral, que é o que ia lá na vila para ele, para juntar, para fazer, né, arrumar os votos e a coisa, ele dizia assim, vou fazer para o Ferrari. E esses despachantes se tornaram os políticos. Então, nós temos hoje um universo de despachantes, tudo cromado, de boa conversa. Então, o nível que isso caiu, o processo lá na origem, ele já está vindo com todos esses vícios. Eu acho assim, nós estamos aqui numa conversa de bar que eu disse para o Paulo Regis que eu queria que fosse sentado em casa, entre amigos. O amigo aquele do vinho, acho que ele ficou só no vinho porque ele não apareceu. Nós estamos podendo brincar e falar. Mas olha, vou dizer para o Vladimir, se tem uma coisa que eu sou bom é em título. Tu vai ler os títulos das minhas crônicas, da Bundinha, da Gisele Bündchen. Eu tenho uma que eu falo de coisas ambientais, que vocês trabalham, que eu disse que é o mandrake institucional, aquele brinquedo mandrake, assim, da dificuldade que o cara tem que dar, o despacho, ouça, vai, vem, todas as amarras que tem quem já exerceu o cargo público. Hoje, tu tem a lei de responsabilidade fiscal, tu tem a CGU no teu pé, tu tem normas de compliance público, tu tem o TCU, tu tem o TCE, tu tem uma massa de legislação para te criar um problema que, quando tu deixa o teu cargo, ele vai continuar como te perseguindo, tu vai responder com os teus próprios recursos, às vezes uma armação que fizeram para ti, uma outra coisa, uma animosidade de um sujeito mal resolvido que envenenou coisa. Então, o exercício disso, tu tem que estar sempre te cuidando, te defendendo. E Léo, só uma coisa, né? Toda essa massa, essa estrutura montada, hoje com latinha para poder falar e TV para poder aparecer. Eu vou te dizer uma coisa que aconteceu nos últimos anos com uma fotografia, assim, que vai ser facílimo de vocês entenderem. Eu, como advogado, tenho alguns clientes no interior, eu não costumo ir, mas quando tinha, assim, uma audiência que era de manhã, eu viajava na véspera e eu ficava num hotel para no dia seguinte atender a audiência. Quando eu ia no interior, na hora do café da manhã, era barulhento, assim, no hotel, tu via, em geral, o que era? Viajante, representante comercial, o sujeito quer montar uma empresa, um cara quer fazer um exame, uma coisa, então, uns, quer sentar aqui, falava de futebol, outro dizia, era animado, era divertido. Eu fiz a mesma coisa mais recentemente. Eu fui um hotel tipo que eu ia no café da manhã, cheguei, tudo bem direitinho, silêncio, mais silencioso, assim. O que havia? Uma predominância de mulheres. Devia ter umas 15 pessoas ali, mas devia ter 8, 10, talvez fosse mulher, nada contra as pessoas. Todas elas, assim, compostas, naturalmente reservadas, um ambiente mais silencioso, e elas estavam ali. O que elas deviam ser? Auditoras, fiscais, procuradoras. É gente que está numa massa de ações que nós temos que vão no cumprimento de suas funções. Eu não estou externando nenhuma crítica ao trabalho individual delas, mas à função. Hoje nós temos um aparato
de não pode extraordinário, quando nós devíamos ter uma cultura que o cara não... Tu vai perguntar para o procurador, para o Ministério Público, o Ministério Público não é órgão de consulta. Então, tu tem que cair no buraco para te levantar, ele não vai te orientar. Mas não é que aquele procurador não queira, ele não pode, e se fizer, daqui a pouco ele vai ter problema de dizer que ele está agindo dessa ou daquela forma. Nós perdemos a cultura colaboradora, quer dizer, o privado e o público se veem como antagonistas, quando eles deviam ser complementares, entende? Pô, eu conheci o Paulo Regis como advogado da FEPAM. Eu estava defendendo um cliente meu e nós éramos litisconsortes passivos, nós estávamos na mesma posição no processo. Então, claro, o que ele dizia, defendendo o órgão, também aproveitava a mim que dizia... Eu já tive experiências assim que a pessoa do outro lado não queria conversar comigo. Mas eu não sou leproso. Vem cá, nós estamos trabalhando nisso. Agora que tu é mais velho, tu diz aquilo. Mas a dificuldade, o patrulhamento que existe, isso é muito ruim. Então, eu acho que esses espíritos mais desarmados, a possibilidade de tu poder fazer isso... Eu fiz uma brincadeira uma vez... pena que eu não tenho aqui, que é um texto de um pai que leva o filho ao circo. Ele chegou lá no circo e não tinha função. Ele disse, olha, nós tivemos um problema aqui porque não tinha o PPCI. A Delegacia do Trabalho pegou o cara do Globo da Morte porque ele não tinha a EPI, não sei o quê, o trapézio, a serragem não estava certificada. Aí tu começa a enunciar tanta coisa que existe que diz, pô, como é que tu vai fazer funcionar? Quer dizer, existe assim muita rigidez, se criou uma estrutura que as pessoas estão dentro dela. Mas eu acho que isto aí tinha que mudar, tinha que haver uma certa flexibilização, especialmente, eu acho, que o grande esquecido é o servidor como cidadão. Quando ele perde a sua investidura, ele vai ter que responder por seus atos. Eu me lembro que tinha uma Câmara aqui que julgava os prefeitos. Então, toda hora sai, prefeito isso, prefeito aquilo, prefeito outro. Eu não sei dos prefeitos, mas... Depois que ele era prefeito, ele não tinha ninguém para defender. Ele tinha que contratar advogado, ele não tinha dinheiro, não ia contratar talvez o sujeito mais habilitado, ele ia contratar aquele que ele pudesse. Então, tem gente que talvez vocês conheçam que até hoje está respondendo processo por coisa que... Não, e o processo é uma coisa que ela é kafkiana, ela não termina. O processo... Eu tenho um amigo que uma vez foi diretor de uma empresa que... respingou um negócio do Banco Central, daquelas liquidações, que não tinha nada a ver. Ele disse uma frase assim, os processos do Banco Central, o processo é a pena, porque ele não termina. Tu está sempre, no meio da noite, te lembrando daquilo, vai acordar, tu tem que tirar uma certidão. Então, o exercício ia ganhar um prêmio. Léo, só te dizer uma coisa. É o que me parece na pandemia, inclusive o que o Vladimir está falando ainda há pouco, fica muito engenheiro de obra pronta. Podia ter comprado em julho a vacina da Pfizer, da Coronavac ou do raio que parta, mas sempre tem alguém lá dizendo para o ministro, tu assinar esse contrato agora, sem Anvisa, sem não sei o que, tu vai ser processado. Me parece que agora, passado o fato, é muito fácil dizer que as coisas não foram feitas com toda essa legislação que existe, contra o servidor público na tomada de decisão, ainda mais que estamos falando em bilhões de reais nessas compras. Eu não saberia te dizer. O que eu falei antes e que eu digo é o seguinte, nós vivemos num ambiente que, eu dei o exemplo de que, sobre o tema, do ponto de vista médico, eu me louvo num médico que eu conheço e que é um cara bem informado e presente no mundo. Mas isso é uma exceção. O juízo que tu faz, o que eu fiz, o que o Vladimir fez, o que o Antenor fez, o que o Paulo... É pelas notícias que nós assistimos. Ninguém está lá dentro para saber o que foi. Então, isto foi porque foi assim e foi assado. E os interesses privados, quando cruza com o público, você sabe, tu vendeu uma vacina...
A história das vacinas cubanas, aquilo é uma fraude, mas os caras falam, não, porque toca uma digital ideológica, porque, pô, eu tive em Cuba, tudo lá é só propaganda, um país montado para propaganda, onde todo mundo é pobre, é uma coisa... Mas tu vai dizer aquilo, ninguém vai aceitar, o cara já tem cabeça feita. Então, eu acho que muito disso, eu acho assim, ó, a estupidez, a grosseria, a forma de tratar as coisas do Bolsonaro, isso é ouvi-lo, ninguém conta, basta vê-lo. É o que ele fez, ele é o marketing dele, como era o marketing do Lula. Então, o cara falou, o Lula xingava as mulheres, falava dos homossexuais, não acontecia nada. Agora, se o outro diz... Então, o mundo está tão polarizado que as coisas vão aí. E esse problema, quando envolve saúde pública, como diz o Vladimir, aí nós estamos num troço melindroso, quer dizer, um erro de mão, olha o erro de mão que fez lá o Mao Tse-tung, que matou 40 milhões. Mas aí tu pega um cara, como é que é o nome do cara que matou 40 milhões? Esse cara é um genocida. Aí tu cola na testa do sujeito genocida. Então, tá tudo resolvido. Com aquele carimbo, tu leva em frente. Então, eu acho assim, ó, erra aqui, acerta ali, mas nós estamos indo... Eu tenho uma irmã que mora na Itália foi muito pior em alguns outros países, e ninguém tem, assim, um conhecimento das minúcias da coisa. A própria situação, a atuação da OMS para talvez prevenir isso no início, é uma grande interrogação. Se eles tivessem agido firmemente no início, talvez não tivesse ido. Mas isso tudo é o talvez. Quer dizer, se tivesse comprado, se tivesse feito, aí nós vamos lá longe. Tá bem. Léo, tá ótimo, excelente o papo, mas nós temos que encerrar, temos que nos encaminhar para as finalizações. Enfim, eu quero dizer que realmente a gente conseguiu construir aqui uma mesa de bar, né? Desacompanhado da bebida, mas tudo bem, né? Mas acompanhado das pessoas, acho que isso que é importante, né? Enfim, queria, obviamente, agradecer muito, né, a tua disposição de conversar conosco nesta noite, e vou passar aí para o Paulo Regis fazer as finalizações do nosso encontro. Só um instantinho, só para bem rapidinho aqui. Sim. Bem rapidinho, minhas homenagens ao Dr. Léo, excelente. Olha, foi gratificante esse evento de hoje e saio dele bem melhor do que entrei. Foi muito bom. Teria muito... olha, brilhante, Dr. Léo. Poderíamos... Tomara a Deus possamos, numa mesa efetivamente presencial, né, sem hora para terminar, e aí devidamente acompanhado de uma água mineral com limão. Excelente, muito obrigado. O Sérgio disse que foi um outro escaldopé. Excelente. Tá bem. Paulo Regis, por favor. Presidente Presser, eu acompanho o nosso querido amigo, colega Sérgio Rode, né? Nós estamos esperando que passe essa pandemia, esse isolamento social, para que nós possamos efetivamente reunir, né, voltarmos à nossa mesa, pode ser na mesa de bar, mas aquela que nós frequentávamos, que era lá na Federação, onde nós almoçávamos, trocávamos ideias, né, e fazíamos aquilo que o doutor Léo mencionava, nós nos cumprimentávamos com um aperto, né, fraterno, né, coisa que hoje está na distância. Nós estamos todos tratando tudo virtualmente. Então, almejamos que em breve possamos, doutor Léo, contar com a sua presença numa das nossas reuniões almoço lá na Federação. Mas eu quero registrar aqui, antes de encaminhar o encerramento, que está nos acompanhando o desembargador que foi meu colega, João Armando Bezerra Campos, né? Foi meu colega de turma, e certamente ele está aqui um pouco descontente, porque a tecnologia não lhe permitiu, né? Ele está nos acompanhando, mas por um problema técnico, ele não pôde interagir.
E certamente ele teria dito o seguinte, quando nós falávamos do Paulo Brossard, o Antenor Ferrari mencionou, e aí havia toda uma conversa referente ao nosso ministro Paulo Brossard. Mas João Armando Bezerra Campos também foi aluno, como nós também tivemos esse privilégio de ter sido aluno do professor Paulo Brossard de Souza Pinto. Isso é uma marca, né, para todos aqueles que passaram como alunos, né, como uma marca, e queria deixar registrado isso. Doutor Léo, a nossa gratidão pela generosidade em ter aceito prontamente o nosso convite. Esperamos brevemente contar novamente com a sua presença e tomara que seja possível uma presença física, né? Não só uma presença virtual. Na próxima semana, nós vamos ter, no dia 21 de junho, nós vamos ter uma reunião cujo tema é aquele tema que pode ser servido numa mesa de bar, né? Está relacionado com a cerveja, né? Da cevada à cerveja, né? Então, um pessoal que faz produção de cervejas vai fazer, como nós já tivemos uma live tratando do vinho, da uva ao vinho, agora será da cevada à cerveja. No mesmo horário, estão todos convidados. Quero registrar e agradecer a presença, mais uma vez, do desembargador João Armando Bezerra Campos, da senhora Altair de Conto, da doutora Suzete da Costa, do professor Romeu Nedel e também da minha esposa Heloísa Machado Rosa da Silva. A todos, nós desejamos muita saúde, uma boa noite e até o próximo encontro. Obrigado a todos. Boa noite, boa noite. Um abraço, Léo. Boa noite. Parabéns, doutor Léo. Boa noite. Bem, Boa noite. obrigado a todos pela presença. Obrigado. Até a próxima. Até. Bem. Excelente.